Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Flamengo já escalado para esse confronto contra o Bahia e com novidades no time titular. Hoje só a vitória importa, nenhum outro resultado interessa. Deixa aí nos comentários, rubro-negro, o placar do jogo que quem acertar eu trago no próximo vídeo. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Depois do empate com o Cruzeiro na última rodada, o Flamengo segue como líder do Campeonato Brasileiro, mas viu a distância para o Palmeiras diminuir para 3 pontos, com os paulistas tendo um jogo a menos. Com o objetivo de seguir na ponta, o rubro-negro vai encarar o Bahia, amanhã em Salvador. E ainda temos, como você falou, confronto direto com o Palmeiras. O Palmeiras vai jogar com o Cruzeiro, tem jogos difíceis, nós temos jogos difíceis, é o campeonato mais competitivo do mundo. E vai ganhar quem for mais regular no final e vai ser a melhor equipe no final das contas. Por isso, pés no chão, humildade, continuar trabalhando e tentar ser campeão. O estado do gramado da Arena Fonte Nova, que recebeu críticas recentemente de Abel Ferreira, depois de o Palmeiras ser derrotado pelo time da casa, voltou a ser comentado, dessa vez por Filipe Luiz. Estamos aí acostumados a jogar em vários tipos de gramados diferentes, em grama sintética, e treinamos... jogamos em vários jogos diferentes, com bolas diferentes, então os jogadores estão adaptados e preparados para poder enfrentar o Bahia, mesmo com gramado ruim e tentar vencer. O Fla tem 2 desfalques por suspensão, o zagueiro Léo Pereira e o lateral esquerdo Alexandro. Danilo e Ayrton Lucas devem ser os substitutos. O volante Eric Pulgar, em fase final de recuperação após uma cirurgia no pé, ainda não fica à disposição. Falando em desfalques, a situação do Bahia é desesperadora. Tem mais de um time de fora. Entre lesionados e suspensos, são 13 ausências. Rogério Ceni vai ter que quebrar a cabeça para, mesmo com isso tudo, conseguir colocar em campo uma equipe competitiva. Competir de igual para igual com o Flamengo para todo mundo é muito difícil, porque afinal de contas eles são o líder do campeonato, né? Vamos com calma pensar que para jogar contra o Flamengo tem que ser um time muito competitivo, tem que ter o mesmo espírito que nós tivemos contra o Palmeiras, senão você não vai ter chance. Na 6ª posição, a 3 pontos do Botafogo, o primeiro time dentro do G4, e a 2 do 7º colocado São Paulo, o tricolor de aço precisa pontuar, senão pode até deixar a zona de classificação para a Libertadores nessa rodada. Sabendo disso, a torcida vai comparecer em peso. Mais de 40 mil torcedores são esperados. A expectativa é por um dos maiores públicos do estádio na temporada. Vai ser um jogaço. E outra, a gente está falando, claro, Rogério Ceni com várias preocupações, mais de um time, com 5 desfalques ali, com 5 suspensos, tem muito jogador no departamento médico, mais de 8. Mas não dá pra ir com salto alto, não. Claro que o Flamengo não. É que se cuide, viu? Palmeiras foi jogar lá na última rodada e acabou sendo derrotado, né, Kalinka? Reclamou do gramado, o Abel, mas é que ficou devendo futebol e o time do Rogério Ceni foi eficiente, né? Bom, e eficiência, às vezes, é o que tem faltado um pouquinho pro ataque do time do Flamengo. A gente pega o 11 do Mengão, a torcida sabe escalar bem ali até o meio de campo. Na frente, o trio de ataque, a dupla de ataque, os jogadores que compõem esse elenco, é a maior dúvida e vem sendo o setor que ele vem mexendo mais, Kalinka. Isso porque o Flamengo é um dos times que mais marca, né, no ano. Tem mais de 100 gols, assim como o Bahia também. E mesmo assim, o Filipe Luiz ainda vem tentando entender qual é o melhor ataque, né, para aproveitar o volume de jogo. Inclusive, o Flamengo fez um post nas redes sociais aí reclamando do volume, né, de jogo jogado, que tem diminuído, né, nos jogos. Os times contra o Flamengo têm picotado muito os jogos, porque o Flamengo tem uma intensidade muito estratégia. Grande. Exatamente, se chama estratégia. O Flamengo tá falando, gente, deixa eu jogar, pelo amor de Deus, tem que tentar mudar, entendeu? O estilo de jogo para tentar a efetividade que vem faltando aí para esse time do Flamengo. No ataque, né, a previsão para esse jogo tá com o Samuel Lino, Pedro e talvez ali o Plata. Mas o Pedro não foi titular diante do Cruzeiro. Inclusive, a torcida do Flamengo pedia que o Filipe Luiz já voltasse para o segundo tempo com o Pedro, né? Devido aí à postura do Cruzeiro. Vamos ver então qual vai ser o time que o Filipe Luiz vai levar à frente, principalmente com esse ataque. Do outro lado, a gente tem um Rogério Ceni que no Campeonato Brasileiro vem fazendo um bom desempenho, né, cara? Vem tendo aí um bom desempenho no Campeonato Brasileiro. Como eu disse, uma vitória muito boa diante do Palmeiras. E agora recebe o líder do campeonato. Aí fica aquela pergunta, Rogério, será que vem finalmente a primeira vitória
história como técnico diante do Flamengo? A gente vai acompanhar porque lá, né, jogando na Boa Terra, o Bahia tem feito o dever de casa, tem conquistado os pontos, mas com esse time de desfalques fica muito difícil e principalmente, o Bahia tem um problema ali, tanto na sua zaga quanto também os goleiros. É um ponto de preocupação para esse projeto que o Bahia tem, que talvez para a temporada que vem seja o foco, melhorar a qualidade dos seus jogadores de defesa, porque lá na frente a gente está vendo que está funcionando. E é muito interessante ver o Bahia lá em cima, porque no começo da temporada conseguiu muita gordura, né? Conseguiu bons jogos e por isso está lá em cima. Sim, Agora sim. com essas derrapadas que estão acontecendo, ainda continua no alto da tabela e Brigando claro, não lá em quer cima. sair de lá, né? É isso. Emocionante, tá? Emocionante. Bom, eu sei que tá muito bom esse nosso papo, essa nossa análise da vida do G3 do Campeonato Brasileiro. Em outubro teremos muita emoção nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Mas vamos começar desde já a passar jogo a jogo. 27ª rodada do Campeonato Brasileiro tá começando. A gente abre os trabalhos por aqui falando sobre Bahia e Flamengo. É domingo, 6h30 da tarde. Na Arena Fonte Nova. E aí, minha gente, o Flamengo vem desse empate frustrante. A gente já está aqui com o destaque lá do GE. Globo, a reportagem dos nossos colegas do site, falando um pouquinho da escalação do Flamengo. Danilo e Ayrton Lucas devem ganhar chance em um time desfalcado contra o Bahia. Mas vejamos, né? Que desfalque a gente pode falar do Flamengo, que tem muitas opções de qualidade, diante de um Bahia que pode chegar a 13 desfalques nesse confronto. É desigual, né? Assim, muito por mais pesado. que a gente fale de um Flamengo desfalcado, porque tá sem algumas de suas principais peças, o Flamengo montou um elenco para ser campeão do Campeonato Brasileiro. E quando você monta esse tipo de elenco, até nos desfalques você tem uma gordura, vamos dizer assim. Porque você monta posição por posição, com 3 jogadores que consigam fazer e desempenhar aquele tipo de função sem cair o nível. Para quem quer vencer o Campeonato Brasileiro e atua em outras frentes, é o caso do Flamengo hoje, né? Porque tem a Copa Libertadores e tem também o Campeonato Brasileiro, não pode deixar o ritmo cair, não pode deixar a intensidade cair. É difícil, é um desafio, com toda certeza, mas tem peças para colocar no lugar, né? O Danilo, bem fisicamente, seria titular em muitos times aqui do Brasil. O Ayrton Lucas é a mesma coisa, né? Acho que quando você olha esse time do Flamengo, titular e reserva, você fala, caramba, o banco deles é titular em várias equipes do Campeonato Brasileiro. Então, levando em consideração aí o desequilíbrio da quantidade de destaques, por mais que o jogo seja na Fonte Nova, na casa do Bahia, a gente sabe que o Bahia tem levado também seu torcedor, feito promoção, isso é muito importante. Essa mobilização faz a diferença. Exato, chamado seu torcedor para mais perto é um desafio muito grande para a equipe da Terra Boa. Agora, Da Boa Terra, perdão. Da Boa É porque a terra é muito boa. E que tu gosta muito, E que eu né? gosto muito, Eu sei até que exato. vai passar umas férias por lá, Tem confirma? isso também, confirma. Pode confirmar, Então tá pode bom. confirmar. Depois você nos traz notícias, então, de Salvador. Já comigo. É bom demais. Minha né? especialidade. É bom demais. É bom demais férias, é bom demais Salvador. Agora, Alex, a Beli estava falando de não deixar cair a intensidade, né? O Flamengo é realmente esse time muito intenso ao longo da temporada de 2025 e tem isso, né, como característica, assim, na sua raiz. Mas como não oscilar com tantos jogos em disputa no calendário do futebol brasileiro? Porque o Felipe Luiz falou isso, né, depois do jogo tão intenso que foi contra o Cruzeiro, justamente sobre um time que vai, nessa época, oscilar. Vai oscilar, porque fisicamente e emocionalmente, por mais especiais que sejam os jogadores, os profissionais, e muito bem dirigido pelo Felipe, porque se você pega um elenco recheado do Flamengo, que é mérito deles por ter condição econômica para poder convencer esses atletas a virem e também às vezes ficarem fora no banco de reservas para poder esperar seu momento, o Flamengo ele tem os seus momentos individuais que às vezes vai fazer falta dependendo daquele momento que aquele atleta vive. Mas vai sair qualquer atleta para entrar um Danilo, para entrar um Ayrton Lucas, lógico que você não sente ou você sente bem menos do que o Bahia ou qualquer outra equipe que não tem realmente uma equipe assim tão recheada. Mas é humanamente impossível, né? Você chegar e ao mesmo tempo todos os jogos você pega. Se for pegar o jogo do Flamengo que ele ganhou contra o Corinthians, o primeiro tempo, o Corinthians jogou muito bem e parecia um Flamengo até mais entregue, ele não conseguia sair. Pode ter algo também de desgaste, porque e às vezes você vai encontrar um adversário que ele consegue te manipular, jogar de igual para igual contra você. Esse jogo contra o Bahia é perigoso, mas é uma pena
os 13 que estão fora para o Rogério Ceni fazer isso, né? É muita gente. É muito. Aí você pega um time como o Flamengo, é muito talento. Por mais que você não domine aquele jogo, você passa a ser um time muito perigoso. E agora jogando nessa tensão dessa reta final de ano. O Bahia chegou a 67 jogos na temporada, o Flamengo a 59 partidas, então realmente a disputa é muito intensa, o desgaste físico ele aparece. No caso do Bahia, acabou lotando o departamento médico, tem jogadores que vão estar suspensos também desse jogo, mas acaba que dificulta mais a reposição em relação a um elenco tão poderoso, tão rico quanto o Flamengo apresenta. E o Bahia e os times lá de cima sofrem mais ainda por causa da logística, né? Sim. Então é Verdade, mais bem quilômetros andando num avião para se recuperar, sair de casa e voltar para depois para casa, enfim, isso aí tudo também, com mais jogos que eles têm, acaba pesando mesmo nessa reta. Vamos mostrar para vocês aqui na nossa tela uma arte que a gente preparou do jejum do Bahia contra o Flamengo. Tá aí para vocês, tá? Olha ali, ó, na primeira, segunda, terceira, quarta linha da nossa tela, a sequência invicta do Flamengo é de 12 jogos contra o Bahia. A última vez que o Bahia venceu o Flamengo foi em agosto de 2019. Faz bastante tempo que não consegue triunfar sobre o rubro-negro. Mas eu quero perguntar para vocês sobre uma outra questão, que lições o jogo do Cruzeiro contra o Flamengo podem inspirar o Rogério Ceni para esse duelo. O que desse duelo tão tático, tão intenso contra o Cruzeiro, o Ceni pode tirar de lição para, de repente, fazer frente a esse poderoso Flamengo? Tá bem, né, Beli? Disciplina, né? Só que o Cruzeiro consegue fazer isso de uma maneira muito consistente. Todo adversário do Flamengo tem que fazer isso também. É um ponto que sem bola você não consegue. Então, o que anima a gente para a reta final do campeonato é que você percebe um Cruzeiro que está preparado realmente para brigar por essa conquista. O Bahia, ele já não tem essa mesma característica, então ele precisa mais da bola para ele jogar, sofre-se um pouco mais sem bola. Então o que esse jogo do Cruzeiro traz para mim vendo é essa parte sem bola mesmo que o Flamengo jogue fora. Disciplina tática, né? Acho que o comportamento, o Alex falou muito bem, o comportamento do Bahia sem a bola é o que vai direcionar, nortear um pouco o resultado dessa partida. A gente sabe que o Flamengo é um time que gosta de ter controle, é um time que roda muito bem, encontra muito bem os espaços, tem muita qualidade, né? Tem muito refino técnico em todas as posições, em todos os setores do gramado. Então é um duelo muito grande, é um desafio muito grande para o Rogério Ceni, dentro de todos os desfalques que ele tem. Manter a intensidade do Flamengo é muito difícil, muito difícil. Agora, o comportamento sem bola, a forma como essa equipe vai ter disciplina tática para frear esse Flamengo e, ao mesmo tempo que frear sem bola, com a bola, vai ser extremamente oportuno, extremamente objetivo, é muito difícil. Você encontrar esse equilíbrio, poucos são os times no Campeonato Brasileiro que conseguem isso. O Cruzeiro é um deles. O Cruzeiro é um deles, que sem bola se porta muito bem, quando recupera, acelera, transiciona em velocidade. Vive um momento bom também com incomoda, a bola. Exato. Né? E incomoda a equipe adversária dessa forma. Eu acho que vai exigir muita disciplina tática dos jogadores do 100 Ceni. minutos para jogar é muito tempo. Então a diferença no futebol não é se eu faço 10, 20 minutos bons. E nos meus momentos ruins ainda eu tenho um goleiro que vai estar iluminado e tal. Você precisa realmente, no alto nível, você precisa jogar a maior parte do tempo contra essas equipes. Você tem que fazer a maior parte do tempo num jogo que, a princípio, você não vem fazendo. E tem uma coisa que o Rogério Ceni não vai poder dizer que acontece, é a tal da ligação direta, né? Teve essa provocaçãozinha no jogo contra o Palmeiras. É isso aí. E aí, essa polêmica tomou conta e tudo mais, inflamou ali de um lado. O Abel não entrou, né, no revide, digamos assim, não quis responder, mas ligação direta o Flamengo não faz. A bola é pé em pé até chegar no seu objetivo, que é fazer o gol. E tem um outro ponto, que é o gramado também, né, da Fonte Nova. Foi muito questionado pelo Palmeiras e, segundo a gerente que cuida do gramado, a Milena Andrade, gerente de operações da Arena Fonte Nova, ela garantiu, em uma entrevista aos nossos colegas do GE. Globo, que o gramado está em condições para esse jogo do domingo. Ela disse que vai estar apto para o jogo do Flamengo, principalmente respeitando todos os parâmetros técnicos, como atração, umidade, altura de corte e compactação.
Essas foram as garantias para esse jogo. Com ele. Veremos. É com ele. O quanto prejudica, O que você vai né? perguntar é pra ele, que o cara aqui é... Mas se a gente for ver, o estádio lá, ele não tem um gramado bom. Né? É um dos do Brasil, que você pega ali, você pega Castelão, não tem um gramado bom. Você vê, o Grêmio sofria com o gramado, comprou o estádio, agora ele investiu e consegue ter. E nesse jogo especificamente do Palmeiras, choveu muito, a água cobriu, aí não sei se tem problema De drenagem. de drenagem, porque às vezes se você demora muito tempo para trocar o gramado, ele não drena. Se você demora e não investe para você descompactar, você também não vai drenar. Então tudo acaba vindo. E aí você fica com um piso muito ruim e a grama também não vem. Aí você vai jogar, tá meio enlamaçado, escorrega muito, né? É diferente de quando você tá com a grama, a umidade tudo certo, e a bola ela corre um pouco mais por causa do spray. Mas é óbvio que não vai ser um campo perfeito, mas não por causa da chuva. É porque ele já está machucado esse tempo todo. Mas já vai estar menos ruim, vamos dizer, do que estava contra o Palmeiras. Duelo interessante para a gente acompanhar, então, entre Bahia e Flamengo. Dois times que estão na parte de cima, o Flamengo querendo se isolar cada vez mais, o Bahia querendo se manter ali na zona de classificação, quem sabe para Libertadores da América. Esse é o objetivo do tricolor. Cruzeirenses e palmeirenses secando o Flamengo. Esfregando mãos. É, vai ter isso, né? Todo mundo de olho nessa rodada do Campeonato Brasileiro daqui até o fim, né? Agora é Falar que não multitelas. torce contra é impossível, pô. Eu preciso ganhar o meu, mas tem que torcer contra, né? É verdade. Bom, vamos saber de outro... Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo. Comenta bastante que ajuda o YouTube a entender que o vídeo é relevante e mandar para mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ativa as notificações do canal, que sempre que sair uma nova notícia do Mengão, você vai ficar atualizado em primeira mão, beleza? Rapaziada, rubro-negros e rubro-negras, vou trazer aqui para vocês a escalação, provável escalação para o jogo de hoje contra o Bahia, fora de casa na Fonte Nova. Flamengo que precisa vencer o jogo de qualquer maneira, porque o Palmeiras vai pegar o São Paulo esse fim de semana, então a chance de dar empate, de dar derrota para esse concorrente direto do título é grande, então só a vitória interessa para o Flamengo hoje. Começar pelo gol, Rossi sem novidade, Varela na lateral direita, Léo Ortiz, Danilo na zaga, Ayrton Lucas na lateral esquerda, meio campo composto por Jorginho, De La Cruz, Arrascaeta, ponta direita Plata, ponta esquerda Samuel Lino e na centroavância ali Pedro, fechando a escalação. 3 pontos fundamentais para o Flamengo, como eu falei hoje. Adversário direto ali do Flamengo, o Palmeiras vai pegar no majestoso o São Paulo dentro do Morumbi. É muito provável aí que o São Paulo, nessa crescente de resultados que está, consiga arrancar pontos do Palmeiras, 1 ou até 3 pontos ganhando dentro do Morumbi. E o Flamengo, como eu tinha dito antes da escalação, precisa vencer de qualquer maneira, que já está vacilando em alguns resultados aí que poderia já estar com mais gordura em relação aos outros adversários que estão na disputa pelo campeonato. E hoje não pode deixar passar esses 3 pontos. Tem que jogar sério do começo ao fim do jogo, não pode entrar naquela soberba, né? A gente consegue ganhar o jogo a qualquer momento, ou desperdiçar muitas chances, que é o que acontece geralmente nos jogos. E tem que ser cirúrgico o Flamengo hoje. Mas eu quero saber sua opinião, torcedor. O que você espera do jogo de hoje? Quem que você acha que vai ser o melhor, o pior jogador? Quem deve entrar, quem que deve entrar? E só uma informação adicional, Saul hoje não está no time titular, porque sentiu dores do tornozelo esquerdo e está fora do jogo contra o Bahia. E os suspensos são Léo Pereira e Alexandro, que também ficaram no Rio de Janeiro. Sem Saul, provável que De La Cruz seja titular, como eu coloquei na escalação. E na defesa, no lugar desses que estão suspensos aí, vai entrar o Danilo e o Ayrton Lucas. Beleza, nação? Esse foi mais um vídeo de hoje. Vejo vocês na próxima.